Jane, política e arte é junto ou é separado? Pode ser junto, não tem problema. Hoje a gente vai entrevistar ela, que é cria da Pouca Farinha, uma artista independente, uma mulher PCD na cena do rap. Ela é também psicóloga clínica e mestre em psicologia, desenvolvimento e políticas públicas pela Universidade Católica de Santos. Já participou de palestras e rodas de conversa com grandes nomes do rap como MV Bill, Nando da ONG Procuru e o rapper Bruno Mente Sagaz. É idealizadora do documentário Nem Vítima Nem Herói, Precisamos Falar sobre Capacitismo, lançado no Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação. Faz palestras sobre inclusão em diversos espaços como Santos Futebol Clube, Centro de Reabilitação Luci Montoro, Hospital Santo Amaro, para alunos de psicologia da Unisantos, Unip, entre outras. É também ganhadora do Festival Curta Santos, 19ª edição, com o clipe da música Não Vou Me Esconder, em parceria com o produtor Brian Ferreira. Representa o Conselho Regional de Psicologia Baixada Santista no Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu estou falando de Jane Farias. Bom, quero começar agradecendo aqui a Jane por ter aceito, né? A gente está aqui fazendo esse projeto que é pensado a partir da cena periférica de Praia Grande, né? Pensado a partir desse lugar e para os artistas que estão nesse lugar. Eu fico muito feliz de você ter aceito fazer parte disso. Acho que você tem uma correria importante aí e significativa para muita gente. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar nesse espaço muito importante, inclusive, necessário para todas, não só para Praia Grande, mas para toda a cena que a gente precisa falar da cultura da periferia, de como que a gente consegue alcançar os espaços, né, de várias coisas. Legal. Ô Jane, a gente está começando aqui fazendo uma provocação, sempre com o ano que o artista nasceu e pegando algum fato histórico. Você é de 92, que é um ano aí caoticamente político, né? Sempre foi caoticamente político, mas 92 o caos está acentuado, né? Porque a gente tem aí um andamento de impeachment e isso gera uma série de situações no país, é bem caótico. E você nasce nesse cenário, tem já a primeira infância atravessada por uma série de questões estruturais, né, estruturantes, que estão direta ou indiretamente conectada com essas questões políticas, né? Como que é nascer no caos, crescer e ter que amadurecer de dentro do caos? Como que é? Olha, que pergunta maravilhosa. Difícil. Assim, 92 e aí lá na Pouca Farinha, eu lembro muito da Rua G e Rua M, que é onde eu cresci. A Rua G é a rua que tem mais palafitas, pelo menos naquela época. E a Rua M era onde minha avó morava, onde eu ficava mais tempo também. E aí é difícil quando você não tem referência. Eu ainda tive uma deficiência aos 5 anos de idade, então quando você não tem em quem se espelhar, uma referência positiva do que é ser pessoa com deficiência, não se vê na TV, não se vê em referências próximas, ou em lugares como professor com deficiência, educador com deficiência, enfim, você fica meio perdida, você fica, quem sou eu? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Me sentia muito um peixinho fora d'água. Você cresceu na Pouca Farinha e ali tem uma série de questões estruturais que para uma pessoa com deficiência vai colocando uma série de empecilhos, né? E como é que a Jennifer se move nesse espaço para ter esse encontro com a arte enquanto instrumento de expressão de si, de tradução do mundo? Como é que lida com tudo isso para construir esse lugar? Então, lá, o hip hop, por exemplo, eu via só pela TV, Aí começou a internet, eu sou daquela geração que tem não tinha celular, não tinha internet em casa, não tinha computador em casa. Com 16 anos eu ia pra Lan House, pra entrar no Orkut, pra ir no YouTube, ver os clipes. Então eu tive acesso ao hip hop mais nesse mundo virtual. Porque ali, como é um lugar isolado, a maioria do pessoal lá trabalha em Santos, porque é tão próximo de Santos, tem que pegar uma barquinha para ir para Santos, do que ir para Guarujá, você tem que pegar um ônibus e dar uma volta enorme. Então ali, por mais que toda a comunidade escutava funk, rap,
Você cresce ouvindo isso, mas de fato, dança de rua, que era uma coisa que chamava muito minha atenção, não via lá. Não via apresentações, não via a cultura chegando, o hip hop como um todo lá. Batalha de rima, não via. E aí, como que eu fiz? Eu, no Orkut, sabe o que eu fiz? Pesquisei no YouTube, dança de rua, Baixada Santista, e por incrível que pareça, eu fui num orelhão que ficava bem pertinho ali da onde a gente atravessa, liguei pro Flávio Marques e falei, eu queria conhecer dança de rua, queria entrar nesse mundo, como é que eu faço? Aí ele me ensinou como é que pega o ônibus e fui pra São Vicente, peguei o ônibus, fui pra São Vicente, fui uma viagem, assim, tipo assim, nossa, saí daquela bolha e com muito medo, porque você não conhece as pessoas, você liga, hoje em dia você WhatsApp, você acompanha a pessoa no Instagram, mas naquela época era YouTube, Orkut e você não conhece a pessoa. Então eu tentei, eu me arrisquei pra sair um pouco daquela bolha. Foi assim que eu comecei a conhecer pessoas da Baixada. E aí abri minha mente, ver dança de rua na minha frente e não só por vídeos que me chamavam muita atenção. E aí foi quando eu fui conhecendo o rap, o movimento e as pessoas da Baixada. O movimento do rap, ele sempre traz para o centro do debate, né, questões pertinentes, né, questões políticas, sociais que são muitas vezes negligenciadas. Esse encontro que você tem com esse instrumento que permite você falar do seu corpo, do lugar onde você produz a sua arte, você produz de um lugar muito particular, muito específico, e ao mesmo tempo também está tentando se conectar com o mundo de um lugar que é praticamente invisibilizado por todas essas questões, né? Como que é esse processo de criar? Como é que você se relaciona com a palavra na hora de compor? Como é que você pensa que a letra da sua música, quais são os detalhes que ela precisa ter para poder furar essa bolha e alcançar as pessoas? Vou ser bem sincera com você, quando eu quando eu tinha 17, 18 anos, que eu encontrei o hip hop, dança de rua, e aí eu comecei a pensar assim, eu não consigo fazer todos os movimentos, eu vou cantar. E aí eu comecei a compor, e aí a composição, quando eu tinha 17, 18 anos, era totalmente sobre o que se colocava ali, geralmente uma linguagem mais sobre amor e tal. E aí depois que eu tive muito conflito com essa coisa do palco para pessoa com deficiência, não me via nesse espaço, me sentia muito insegura. Literalmente aqueles filmes que a pessoa sobe no palco e fica nervosa, eu não me via naqueles espaços, tive muito conflito. E aí também comecei a estudar, comecei a trabalhar, e aí como é que você se dedica a isso? E aí eu fui e deixei um pouco de lado. E aí quando eu fui no mundo acadêmico conhecendo as violências que a gente, em relação a direitos humanos, comecei a ter consciência de classe, comecei a entender e nomear aquilo que eu passei a vida inteira, porque até então eu não tinha um nome. E aí eu comecei, depois que eu saí da faculdade, comecei a escrever dentro do rap com essa linguagem sobre o capacitismo, sobre projeção, toda a linguagem da psicologia levando um pouco para o rap, de uma forma para tentar explicar para as pessoas o que é aquilo que estava ainda no mundo acadêmico em 2015. Aí eu começo a escrever ali, muito solitária, porque eu falei, mano, quem é que vai ouvir isso? Mas qual é o problema? Racionais falou de racismo, por que eu não posso falar de capacitismo? Me senti muito só, e agora, recentemente, conheço o Thiaguinho, por exemplo, que é um que tem a mesma linha que eu, que ele fala sobre o capacitismo e tudo mais, mas antes conhecia um ou outro que falava e pessoa com deficiência ainda, e a gente não tem referência no Brasil, nada. Uhum. E aí você fala, será que eu tô falando uma coisa que ninguém quer ouvir? E aí quando eu percebi que não, na verdade, a gente tem o público que quer ouvir as nossas dores, as nossas coisas que atravessam. Dentro desse processo de composição que você tá falando, que você começou ali falando daquilo que se apresentava primeiro, né? Amor, os temas que a gente ouvia. Como que você... Você lembra, assim, qual foi o momento que essa chave virou e você percebeu que esse instrumento, que é o hip hop, o rap, a música, ele podia falar de outras questões que são particulares desse corpo, desse território? Que momento foi que você falou assim, nossa, não é só isso, tem mais coisa?
Então, acho que depois da universidade principalmente, que aí você vai conviver, você começa a entender o seu lugar no mundo, como bolsista, como a mulher PCD, a única da sala, o seu corpo ali, e aí você começa a ver as diferenças, enfim, a questão da classe social. E aí eu começo a pensar, amor, é óbvio, eu quero ainda fazer músicas de amor, eu quero muito falar sobre isso, mas eu quero falar do lugar da pessoa com deficiência. Eu quero trazer mais essa parte, não só uma coisa generalista. E tudo bem também fazer a coisa generalista, porque aí a gente atinge. Mas eu acho importante nós nos colocarmos nas nossas vivências também. Porque tem um monte de gente que vive e não sabe onde ouvir aquilo que... Eu não... Nem tanto que o movimento negro, as músicas de mulheres negras, eu me identificava muito. Porque algumas, principalmente relacionado ao amor, a solitude da mulher, a solidão da mulher negra, essas questões eu me identificava porque não tinha referência em relação a PCD sobre as coisas que nos atravessam. Então, as minhas referências sempre foram mulheres negras, o movimento negro. Você falou que o conhecimento, né, o contato com a universidade, as leituras que você acessou a partir daquele lugar, trouxeram essa carga política para o seu trabalho, para sua composição. E a gente pode dizer nesse caso que conhecimento ele leva o trabalho, porque o primeiro trabalho que você lança, a primeira música, que tem essa característica, né, essa autovotagem política, ela ganha um festival super importante, que é o Curta Santos, de 2021. O que você tem para dizer assim, a respeito de como o conhecimento é o caminho mais seguro que você tem para elevar o seu trabalho, fazer ele alcançar outros lugares, ocupar outros espaços? Então, sobre essa música, ela foi... Antes dela, eu tinha escrito algo sobre capacitismo, sobre tire sua máscara. Eu queria falar um pouco sobre você ser quem você quiser ser e tudo mais, mas ainda não era isso, e aí veio essa coisa, não vou me esconder. E aí, em contato com o Brian Ferreira, a gente elaborou o clipe e tudo, e aí foi... não queria só lançar no YouTube, eu queria tentar algo maior, nem tanto que quando a gente ganha o festival, isso tá gravado, porque era a época de pandemia e foi online a divulgação do resultado, o apresentador ele fala, banda Jenny Fat DJ Cuco. Porque acho que tá tão acostumado ali a bandas, a outros gêneros e não o hip hop, o rap, tá nesse espaço, ganhar um festival que eu acho que normal, né? Eu acho que foi só uma reprodução. Né? E eu, banda? Jenny? Será que eu ganhei? Não ganhei? Ainda demorou pra cair a ficha e aí foi muito importante. Eu acho que o conhecimento, ele te faz ter uma visão mais ampla. Não que a periferia, que nem tem uma música do MV Bill que fala que o que você aprende também na periferia é muito rico. E eu acho que isso também atrela com... Eu tentei atrelar as duas vivências, né? O mundo acadêmico, a academia, com o que eu aprendi na periferia, com o que eu vivenciei lá. Agora, pensando aqui em Praia Grande, você tá morando em Praia Grande há quanto tempo? Desde 2020. O que te fez vir pra cá? Então, eu saí do Guarujá, fui para São Vicente e aí eu vim para Praia Grande numa época de pandemia para minha avó ficar próximo de uma familiar dela, pra, tipo assim, ter suporte para cuidar dessa minha avó. E aí ela faleceu 6 meses depois. E aí eu ainda não consegui... Assim, eu até saí do lugar que eu tava morando, me mudei, mas eu não voltei para São Vicente. Praia Grande é uma cidade... Tem uma frase do poeta Gabriel Messias que eu uso sempre porque ela ilustra muito bem. Ele fala que é uma cidade arquitetada para o silêncio, por elas ser divididas por avenidas, né? Zona 1, 2, 3, e ter as suas narrativas muito segmentadas. Então tem uma série de debates que a gente vê hoje acontecendo na rede, por exemplo, que Praia Grande não acessa, não produz, né? Debates sobre raça, capacitismo, tudo que a gente pode imaginar que está aí exigindo um filtro mais crítico para se pensar políticas públicas.
Praia Grande meio que silencia muito ou segmenta demais essas narrativas e ela não chega, não é produzida, não chega para as pessoas. Como é que você está se relacionando com esse território, com essa narrativa segmentada que se apresenta aqui? Então, olha só, eu vim pra cá porque tenho toda uma ilusão que é um território que está em desenvolvimento, que você vai ter mais acesso. E aí a minha avó, ela morre num hospital por negligência, na minha opinião. E um trabalho que eu tenho feito muito é tentar alcançar os hospitais. Eu dou palestra em vários lugares. Eu queria alcançar muito esse território e falar com essas pessoas que estão, que precisam discutir o racismo no hospital, por exemplo. Precisam discutir o capacitismo no hospital. Esses profissionais. Infelizmente a gente está falando de ser humano, então essa discussão tem que estar em todo. A cultura, a gente usa a cultura, a gente pode usar a palestra, a gente usa o rap, a gente usa de tudo quanto é jeito. Mas assim, tentando projetos para poder fazer o clipe, território, a própria narrativa da música vai trazer muitos questionamentos desse território, inclusive. Uhum. E aí eu tô conhecendo, assim, eu tô vendo as contradições que tem aqui nessa cidade. Quando a gente tava conversando, né, para combinar e tal, eu pedi para você mandar a sua biografia e o que você tem de registro de trabalho. Você deu palestra numa série de lugares, você é mestre em psicologia, desenvolvimento e política pública. E eu queria saber como é que esse currículo, ele se mistura e vai aparecendo ali no seu trabalho com arte. Como é que a psicóloga clínica, a mestre em psicologia e políticas públicas e a artista, elas vão se juntando para produzir uma música, um projeto, um clipe, Como é que é isso? Então, como ultimamente eu acabo indo mais para a questão de palestra, ultimamente tem projetos ainda para andar, clipes para fazer, né? Mas eu acredito que a forma que eu falo nos espaços, às vezes até uso algumas ferramentas audiovisuais do próprio documentário, algumas letras de músicas no meio da palestra. E eu acho que isso dá essa mesclada de ser uma coisa diferente. Mas o bom é que você consegue alcançar espaços diferentes. Se camufla e alcança alguns espaços que geralmente a gente não alcançaria. Nesse processo que você produz, tem uma coisa que me chama bastante atenção. O que fez você ir pro rap e não investir num outro tipo, numa outra linguagem, por exemplo, uma linguagem que a gente pode pensar talvez mais comercial, de alguma forma, que pudesse alcançar mais pessoas? A gente pode pensar, para pensar representatividade, a gente precisa segmentar aquilo que a gente produz, ou você acha que é possível pensar representatividade usando qualquer tipo de linguagem, porque o corpo por si só fala? Eu acho que o corpo por si só fala, mas também depende eu acho que depende muito do que essa pessoa tá querendo levar também. Porque falando de pessoas com deficiência, existem pessoas com deficiência que às vezes não têm noção do que é o próprio capacitismo, que é um termo recente. E às vezes elas mesmas vão reproduzindo algumas falas. Jenny, qual é o seu objetivo final com a arte? Quer fazer uma carreira? Quer fazer a luta política? Seu foco maior tá no quê? Tá nas duas coisas? Ai, olha, sabe o que eu tava pensando nisso essa semana? Porque assim, quando você é da periferia, você tem que atirar pra tudo quanto é lado. Porque algum dá bom. É lógico que se você tem tempo pra você focar numa coisa só, maravilha, mas não é a maioria. A maioria tem que trabalhar, a maioria tem que estudar,
a maioria tem que se dedicar, às vezes, à maternidade, eu cuidava da minha avó e do meu pai, e aí tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então, como é que você lida com toda essa responsabilidade de ter que também, porque investir em carreira de música e tal, tem a questão financeira também, então por isso que é importante os projetos culturais, é importante participarmos de editais. Então, eu tento ir conforme onde que tá avançando mais. Eu tô na política, eu tô na cultura, eu tô na palestra, eu vou começar a dar aula, e eu tô na psicologia clínica fazendo também atendimento, às vezes, social, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. E aí eu tento alcançar o que eu puder, assim, e alguns vão se desenvolvendo, às vezes, pela oportunidade que vai aparecendo para você. Que você diria para uma artista que está começando agora e que produz desse lugar também? Ser uma pessoa com deficiência, produzindo num território tão diverso e difícil. O que você diria? O que você aconselha, sugere para essa pessoa? Nossa, que difícil, né? Mas... assim, por muitas vezes você se sente sozinho por estar fazendo uma narrativa que não é a maioria, mas é necessário, tem pessoas que precisam ouvir, é bom pra você também, é um terapêutico pra você também, é muito bom. Independente do alcance, vai alcançar alguém e vai fazer a diferença, e também não desistir, e também investir em aprender sempre, com certeza. Porque eu mesmo estou em constante processo de aprendizado. Muito bom. Bom, eu quero começar já agradecendo todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente vai finalizar com a resposta da Jenny, a nossa pergunta mímica que a gente está fazendo para todos os artistas que a gente entrevista. O que a Jennifer está fazendo para alcançar e se adaptar sem perder a essência? Olha, acho que principalmente não esquecer de onde você veio. É uma coisa que todo dia eu fico, independente dos espaços que você alcança, não esquecer de onde você veio, não deixar de pensar em qual que era o seu pensamento lá quando você estava naquele território. E não desacreditar do teu trabalho, alcançar um festival, participar de um edital. Não deixar de acreditar que é possível e que você pode conseguir, que você pode ir além no seu trabalho. Ele é importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado você que assistiu, e fica ligadinho aí que a gente tem muito mais.